Bom dia! Hoje o canal Mensageiro vem nos trazer a mensagem a respeito do aborto. Então, esse assunto tão polêmico, né, que as pessoas discutem tanto, uns defendem, outros condenam, mas o canal não tem objetivo nem de defender nem de condenar, apenas trazer a visão espiritual sobre o que acontece por ocasião de um aborto. Então, sempre que tiver que acontecer uma gravidez, ela vai ser assistida espiritualmente. E uma equipe espiritual vem para trazer o espírito que ali vai encarnar naquele feto. No momento que houve a concepção, logo em seguida já acontece a divisão do óvulo, em 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Ali já tem uma vida, já está girando, né, o feto. Então essa equipe vem e implanta ali aquele espírito que vai habitar aquele corpo. No momento que for tomado a pílula do dia seguinte, por exemplo, já é uma vida que é interrompida. Pode ser ali há 2 meses, 3 meses, mas sempre é uma vida interrompida. É um aborto, é uma vida que se interrompeu. Então, mesmo as gravidezes que ocorrem por ocasião de estupro, elas são programadas. Por quê? Porque ali tem algum karma, alguma coisa a resgatar entre aquelas pessoas, mesmo que seja impossível a gente aceitar isso, que a gente consiga entender isso, mas existe uma programação, sim. E se tiver que ocorrer uma gravidez por ocasião de um estupro, vai acontecer e vai acontecer assistido espiritualmente. Então, mesmo que houver uma gravidez nessas condições, não se deve abortar do ponto de vista espiritual, porque ali alguma coisa tem que se cumprir entre aquela mãe, aquela criança. A gente não tem esse entendimento, o que acontece, o que vem de vidas passadas para que isso aconteça. E se não tiver que acontecer uma gravidez, não vai acontecer, entendeu? Assim como acontece na vida de um casal, se tiver que acontecer, acontece, se não tiver que acontecer a gravidez, não vai acontecer. Então, no momento que foi gerado esse feto, essa equipe que vem, ela traz esse espírito e ele conduz até esse corpo. Então, existe já uma vida. O que acontece a nível espiritual a respeito dessa criança? Essa criança, ela está lá no plano astral há muito tempo, porque o conselho kármico, ele programa as encarnações a longo prazo. Tipo assim, essa família, vamos programar os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, é uma programação de muitas gerações. Então, esse espírito que está para encarnar nesse feto, ou encarnou ali, ele está aguardando no plano espiritual há muito tempo, há muitos anos. Então a expectativa dele é muito grande de vir encarnar, cumprir seu karma, cumprir sua missão aqui no mundo. Então no momento que ela é interrompida, essa gravidez, se interrompe todo esse círculo que tem que ser vivido, essa vida, tem que ser cumprido esse karma, essa missão. Veja bem, uma mãe, quando aborta uma criança, ela não sabe o espírito que tem ali. Ela pode ter simplesmente uma alma amiga, uma alma da família espiritual, como ela pode ter também um espírito que está vindo com uma grande missão, que se preparou lá no plano espiritual durante muito tempo. Se preparou para vir encarnar, trazer sua missão ao mundo, um invento, uma descoberta, ou até uma causa humanitária. Então, no momento que ela interrompe essa gravidez, ela está interrompendo todo o karma ou a missão desse espírito. Esse espírito estava programado para ter filhos, netos, amores. Então, o que acontece? É um monte de pessoas que são prejudicadas, porque não só ela tinha
o seu karma, a sua missão para cumprir, mas ela tinha pessoas que iam lhe ajudar e esse espírito ia ajudar outras pessoas também. Então, vejamos bem quantas pessoas são envolvidas nessa questão, que quando é praticado um aborto não é uma alma só, que no caso a vida é interrompida, é muitas pessoas que são atingidas, indiretamente, mas são atingidas. Quanto à mulher, o que ocorre com ela? Nada é castigo, mas é consequência. Por quê? Porque ela praticou um aborto, ou vários abortos, então ela vai ter... é inevitável que ela tenha problema de saúde nessa vida ou noutra vida. De repente, assim, em outra vida ela não consiga, não tem como ela gerar filhos. Porque se ela lesou aquele corpo físico de tal maneira em que ela tem que vir em outra vida para melhorar, para se curar. Isso não quer dizer que todas as pessoas que são, as mulheres que são estéreis, têm a causa nisso. Cada caso é um caso. Mas nós estamos falando a respeito do aborto. Então, em outra vida, ela pode vir sem a condição de gerar um filho. Tem que outras pessoas gerar para ela poder criar. Pode ser a consequência de aborto em vidas passadas. Então, bem esclarecido, né? Que não é todos os casos iguais. Perante a espiritualidade, a gente não entende o que acontece com uma vida ou com outra vida. Mas, assim, o que pode acontecer em função do aborto. Então, ou então ela vem assim, ela pode gerar filho, ela vem em outra vida, ela pode gerar filho, sim, como eu disse, cada caso é um caso, mas ela de repente ela pode ter muito problema de útero, de ovário, uma série de problemas, que assim, às vezes não dá para entender como que tem tantos problemas, assim, uma mulher que é aparentemente saudável, ela está resgatando as coisas do vida passado. Então, esse espírito, ele volta para o plano espiritual por ocasião do aborto, ele volta muito triste, amargurado, decepcionado, porque para ele encarnar, ele houve assim, antes das pessoas encarnar, existe no plano espiritual, elas são reunidas e é feita toda aquela programação pelo conselho kármico. Então esse espírito, ele conversou com essa mãezinha, a mãezinha conversou com ele, então assim, pode ser que até que era da vontade dela de ter ele como filho, ou ele quis muito que ter ela como mãe. Então assim, quando essa mãe resolve não cumprir com esse objetivo, com essa missão, com esse karma, ela gera muita tristeza, muita angústia, decepção para essa criança, que volta para o mundo astral e lá ela tem que de novo sofrer uma programação para frente, quem sabe aguardar lá no plano espiritual por muito tempo. Então, existem nações, países que legalizam o aborto. Se no caso, vamos citar assim, a mulher comete um aborto, ela gera para si mesma um karma. Então, ela vai cumprir, as pessoas que lhe apoiaram nessa causa, seja pai, mãe, irmão, namorado, marido, as pessoas que lhe apoiaram, elas indiretamente, elas também adquirem esse karma a respeito em função do aborto. Não é consequência de uma pessoa só, é de todas aquelas envolvidas. As pessoas que praticam aborto em clínicas clandestinas, ou mesmo por aí em casa, coisa assim, tem pessoas que têm essa prática de fazer os abortos, né? Isso nem se fala o que elas atraem para si próprio no mundo espiritual, porque lá na frente tudo isso tem que ser resgatado. Se praticou um aborto, se praticou 1000, tudo tem que ser resgatado. Quanto maior o número desse ato criminoso for praticado, maior será o resgate. As nações que aprovam o aborto, que legalizam o aborto, elas vão gerando, essa nação vai gerando um karma coletivo. Então, além das mulheres terem os seus karmas individuais, essa nação vai ter o karma coletivo. Que o que é? Pode passar assim dezenas, centenas de anos essa nação praticando aborto, tudo bem, tudo legal, é permitido, é legalizado, a lei permite.
Mas no plano espiritual vai se acumulando essas energias densas, pesadas, carregadas, muita mágoa, muito ressentimento por conta desses espíritos. Então é inevitável que venha sobre essa nação alguma tragédia coletiva, alguma coisa para limpar esse ar, as manifestações energéticas presentes, pesadas nesse ar. Então às vezes a gente ouve falar assim que tal lugar teve alguma coisa assim muito ruim, foi alguma coisa que aconteceu lá, alguma tragédia coletiva que atingiu milhares de pessoas. Às vezes pode ser isso, pode ser assim o karma gerado de muito tempo que ele tem que limpar, ele tem que expirar aquilo, sabe? Então, para aquelas pessoas que praticaram aborto em vidas passadas, provavelmente elas vão estar encarnadas para cumprir esse karma, para sofrer com as consequências dessa tragédia coletiva. Então, se você gostou do tema, te peço para curtir e se inscrever no canal. Amanhã vem outro assunto que possa nos esclarecer. O que é o objetivo do canal Mensageiro? Não é julgar, não atirar pedra em ninguém, mas sim trazer entendimento para as pessoas, para que as pessoas venham a conduzir as suas vidas de melhor maneira. Porque a falta de entendimento, a falta do saber do agir de Deus gera muitas coisas, atitudes inconsequentes que vem trazer lá na frente as consequências. É assim, tipo assim, semeia uma semente e lá na frente vem a colheita. E às vezes a pessoa está semeando essa semente e nem sabe das consequências. Porque, tipo assim, onde tem uma nação que legaliza o aborto, a pessoa comete o aborto e acha que está tudo certo. Mas ela não tem um entendimento do que acontece no nível espiritual. Então, até amanhã.